O programa hoje senta porque nós vamos falar de pós-cirurgias, de cuidados antes das cirurgias. Mulheres que adoram essas cirurgias plásticas para deixar a gente mais bonita, né? E para isso nós escolhemos para estar aqui conosco a doutora Tátira Balestreiro, ela que é especialista dermatofuncional. Vamos ver a importância de um especialista para cuidar de todas essas coisas. Depois nós vamos ter uma culinária, gente, com a fruta caqui. Eu tenho coisas muito novas para vocês, tá? Então não saia daí porque este é o Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Hoje nós vamos falar de um assunto que as pessoas amam, que as pessoas sempre querem informação. Nós estamos aqui com a doutora Tátira Balestreiro. Falei direitinho o nome? Porque o nome dela é bonito, mas é difícil, olha, Balestreiro. A doutora Tátira, ela é especialista dermatofuncional. E todas nós que saímos de uma pós-cirurgia, a gente precisa dessa especialidade, né? Doutora, primeiro eu quero dizer que é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada. Agradeço o convite. Aqui, fala pra gente um pouquinho quem é a especialista dermatofuncional. Então, a especialista dermatofuncional é o profissional, né, formado em fisioterapia que precisa passar por uma prova. Essa prova é pelo Conselho Federal de Fisioterapia. A partir dessa prova, sim, ele pode ter o título de especialista. Fora isso, a gente tem os fisioterapeutas que são especializados. São aqueles que se dedicam mais horas num determinado assunto, nos estudos, participam de congressos, enfim. Mas o especialista só pode dizer que é especialista desde que ele faça essa prova do Conselho Federal. Bom, aí você vem para ficar com a gente, cuidando da gente pós-cirurgia, antes da cirurgia, nossas plásticas, essas coisas todas. Vamos começar então antes de uma cirurgia plástica? Fala por aí. É importante, né, o paciente que está querendo fazer uma cirurgia plástica, realizar esse sonho, né, da cirurgia plástica, ele passar por um profissional fisioterapeuta para ele ser avaliado. Essa avaliação vai incluir, por exemplo, alguns desvios posturais. Quer ver muito fácil de identificar? Às vezes a gente coloca uma roupa e às vezes a roupa fica um lado mais puxadinho de um lado. Percebeu isso? Você pode ser que você tenha um desvio postural. Às vezes você só tem uma tensão na musculatura. Às vezes é uma cicatriz. Por exemplo, nós mulheres, né, quem tem filhos, passa por uma cesárea. Às vezes aquela cicatriz ficou muito presa. E aí ela pode interferir até na postura, no posicionamento. Então, quando você passa por um profissional que ele te avalia, facilita muito o trabalho do cirurgião na hora de fazer a demarcação cirúrgica. Eu achei muito interessante um exemplo que a gente estava conversando aqui, que você deu, porque às vezes a pessoa tem uma marquinha de biquíni, alguma coisa. Aconteceu essa situação frequentemente assim, acontece e aconteceu recentemente no consultório. Uma paciente, ela fez uma cirurgia de abdominoplastia e mama, e aí ela tinha feito esse autobronzeamento antes da cirurgia, porque quando você passa pela cirurgia, vai ficar um tempo sem você pegar tem sol. que ficar um período sem tomar sol, principalmente por conta da cicatrização. Então ela pensou, vou fazer o bronzeamento porque assim eu fico bem, né? E aí ela veio pro pós-cirúrgico e a marquinha dela toda torta. Ela falou assim, doutora, o que eu vou fazer agora com essa marquinha? Eu falei, então, essa marquinha tá torta porque você tem uma alteração postural. E aí agora a gente cuidou do pós-cirúrgico, estamos cuidando e futuramente já falei, depois a gente começa com o tratamento postural. E aí a sua marquinha pode ser que ela fique alinhada. Ai, que delícia isso, doutora. A gente estava falando muito dessa importância do antes, né? Existem casos, às vezes, que a pessoa não sabe que ela tem aquele problema na postura? Na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, a pessoa ela não se atenta a isso. Ela só vai se atentar quando ela passa por uma cirurgia e ela fica mais evidente. É a mesma coisa quando a gente tem, às vezes, um volume abdominal muito grande e aí você faz a plástica e estica. E aí você começa, o seu olhar fica mais atento para outras áreas que começam a te incomodar. Então acontece isso frequentemente dentro da clínica. Tá, agora eu queria que você me explicasse uma coisa que eu tenho uma dúvida muito grande. Quando a gente acaba de fazer uma plástica, o que a gente quer correndo?
a gente quer uma pessoa para fazer drenagem. Eu ouço isso há um tempo, mas não é só isso, né? Fala pra gente dar importância. Então, esse conceito de fazer drenagem linfática após a cirurgia plástica é um conceito já antigo, né? Hoje, os cirurgiões, eles se aprimoraram, atualizaram novas técnicas, temos muitas técnicas novas no mercado. Hoje se fala muito do jato de plasma, que é o Renúvio, que ele faz uma coagulação e uma retração da pele. Então, aquele paciente que antes não podia fazer uma lipoaspiração em determinada área porque ia ficar com uma flacidez, com essa nova tecnologia, ele já pode estar fazendo. Porém, não dá para tratar o pós-cirúrgico apenas com a drenagem. O que acontece? A drenagem, ela trata o inchaço, apenas isso. Que é comum, é uma técnica que a gente utiliza sim, mas ela não é única. Então, por exemplo, o fisioterapeuta dermatofuncional, que tem prática e tem um volume de atendimento maior, que ele consegue prevenir algumas intercorrências pós-cirurgia plástica. Então, ele vai tratar o inchaço, vai tratar também possíveis fibroses, que são aquelas deformidades que podem acontecer, pode prevenir, por exemplo, um seroma. O seroma é até importante falar que é como se ficasse uma bolsa por dentro do corpo e você toca, ela fica assim, flutuante. Se o profissional que não tem experiência fizer a drenagem linfática, ela pode piorar ainda esse seroma e não tratar. Da mesma forma, uma cicatriz. Às vezes acontece da cicatriz abrir, um pontinho abrir. Às vezes até depois de 30 dias de cirurgia. Drenagem linfática não trata. Então, o pós-operatório ele não é apenas drenagem linfática, né? Quem passa pela cirurgia precisa fazer uma reabilitação. E aí sim, vai ter a drenagem linfática nos primeiros dias de atendimento, mas vai ter um trabalho de controle respiratório, um controle também da postura. Algumas cirurgias o paciente tem que ficar mais inclinado, né, até por orientação médica. Só que esse paciente que anda inclinado, às vezes 15 dias inclinado. Ele acostuma. E aí ele vai tentar depois levantar quando o médico libera, ou nós fisioterapeutas, ele não consegue, ele fala, parece ter uma força me puxando para baixo. Gente, isso é fato. Verdade, é fato. É verdade. E aí, drenagem vai cuidar disso? Não vai. Então, é muito mais complexo o tratamento pós-cirúrgico do que apenas a drenagem linfática. Olha só, eu acho muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque nós mulheres, e eu vou fazer essa pergunta para a doutora Tátira, nós somos exigentes com essas coisas. Então, qualquer coisinha que aborrece, a culpa é do médico, né? O médico errou nisso, o médico errou naquilo. E às vezes a gente é que esquece de levar mais a sério essa sua área. Muitas das vezes não tem esse acompanhamento com um profissional qualificado. Não desmerecendo os outros profissionais da área da saúde estética, mas se tratando de cirurgia plástica, é fundamental que se faça com um fisioterapeuta dermatofuncional. E ainda que tenha essa experiência, né, que a gente consegue prevenir muitas coisas. Então, por exemplo, às vezes está iniciando um processo inflamatório que o fisioterapeuta que já tem experiência, ele vai entrar com alguns recursos. Por exemplo, nós temos o laser de baixa potência que a gente atua no processo inflamatório. Às vezes naquele ponto já inicial para a cicatriz ficar uma cicatriz mais certinha, mais linear, né? Ficar quase que imperceptível. Então, a gente consegue finalizar o trabalho que o cirurgião faz no bloco cirúrgico. Olha, e aí você quer um resultado de excelência, né? Então, você precisa ter profissionais que vão te dar todo um suporte até o final da alta cirúrgica. Muito bacana isso. No próximo bloco, eu quero que a doutora Tátira fale pra gente sobre algumas coisas com relação à idade. Então, não saia daí, porque já já nós estaremos de volta.